Olá, internautas do Muvuca Brasília, aqui da TV Muvuca. Nós estamos aqui com o professor José Geraldo de Souza Júnior. Ele é ex-reitor da Universidade aqui da UNB, da Universidade de Brasília, e professor e ex-diretor da Faculdade de Direito e coordenador do grupo de estudos O Direito Achado na Rua. O que você vai assistir agora é a terceira parte de uma série de entrevistas que a gente está fazendo com ele para lembrar a comemoração este ano, lá em dezembro, dos 30 anos de criação do grupo de estudos O Direito Achado na Rua. Nos dois programas anteriores, vocês procuram lá para assistir, nós falamos da história do Direito Achado na Rua. No outro seguinte, a gente falou do presente, né, do que está acontecendo, e agora a gente vai falar do futuro, né, professor? Certo. Professor, o que se reserva no futuro do Direito Achado na Rua? Então, para os que nos seguem, que eventualmente não tenham visto as gravações anteriores, né? Nós, em relação a esse projeto, já falamos um pouco de como ele se formou, de como ele se consolidou acadêmica e politicamente, né? Alguns dos seus elementos mais representativos que se projetam agora na linha de futuro. Quer dizer, o futuro significa a continuidade daquilo que já havíamos mostrado nos programas anteriores. Por exemplo, continuam as produções de monografias, de dissertações, de teses. Os projetos relacionados. Alguns bastante reconhecidos, que são, inclusive, projetos premiados, né? Com certificação, né? Continuam as disciplinas nos programas de Direito e de Direitos Humanos e Cidadania, Faculdade de Direito, Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, que são os suportes institucionais da proposta. Continua a reflexão decorrente dos estímulos funcionais, conjunturais, por exemplo, nas salas de aulas, a série de Direito Vivo, que os estudantes, todo semestre, elaboram elementos. Então, por exemplo... Lembrando que é da graduação e da pós. Isso, Por exemplo, agora, em outubro, nós teremos, nós estamos em setembro. Em outubro é futuro, não é isso? Exatamente. Mas nesse arranque, agora em outubro, a gente tem um grande evento na UNB, que é um seminário internacional sobre humanidades, que o Instituto de Ciências Humanas está promovendo. Um dos convidados é o professor Boaventura de Souza Santos, português, que viria em dezembro para fazer uma participação no nosso seminário celebratório dos 30 anos. Por conta de agenda, estamos antecipando para outubro uma sessão com ele, que vai ser no dia 26 de outubro, às 10 horas da manhã, é um sábado, no auditório da Associação Docente da NUB, em que ele vai discutir o esgotamento do paradigma da justiça, algo que está muito desafiante no Brasil hoje por conta do colapso do lawfare, do uso híbrido da justiça, né? Da justiça reduzida a uma ação política. E da destruição também do Estado Exatamente. Democrático de Direito. Então, ele vai falar e o enfoque dessa fala dele é marcar os 30 anos do Direito Achado na Rua e ser também a aula maior da criação do doutoramento em Direitos Humanos e Cidadania. Então, é um diálogo importante do Boaventura, porque esse material vai ser base da produção do volume 10 do Direito Achado na Rua, que continua. A série está com 10 volumes já em concretização. 8 já publicados, 9 no prelo e o 9º volume. E o 10º, que os participantes de dezembro trarão os seus textos que vão ser incorporados ao 10º volume. Falamos disso no bloco anterior. Então, continuamos. O evento de dezembro vai reunir, vamos dizer assim, esse grande mosaico de interlocução do Direito Achado na Rua. É um seminário internacional, tem 12 ou 15 participantes do mundo todo que vem para o seminário. A FAPDF está apoiando, a FIAN, que é uma ONG de segurança alimentar, está apoiando, a Fiocruz está apoiando, a OAB está apoiando, o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico está apoiando, a Faculdade de Direito está apoiando, o CEAM, Centro de Estudos Avançados
uma agregação de apoios, todos muito... o IESB está apoiando, o Instituto de Ciências Humanas, né? Então, nós teremos de 10 a 15 participantes internacionais que virão, fora o Boaventura, que vem em outubro, Davi Rubio, da Espanha, Antônio Casimiro, de Portugal, Jesus Antônio de la Torre Rangel, do México, Carlos Maria Cárcova, da Argentina, que foi o defensor público da Argentina, defensor popular da Argentina, Raquel Fajardo, do Peru, o Dalmau, que é deputado do Podemos em Valência, que é um grande constitucionalista, virá, fora os nacionais, Antônio Carlos Volckmer, que é o maior formulador teórico da tese do pluralismo jurídico, que está na base do fundamento teórico sociológico do direito na rua e que é a base também da pesquisa do Boaventura de Souza Santos sobre os direitos das favelas, né? Então, Antônio Carlos Volckmer. Do Brasil, todos os interlocutores que a gente construiu nos vários projetos que surgiram simbolicamente do direito achado na rua, direito achado no hospício, quer dizer, Loucura e Cidadania, da Paraíba, direito achado na rua da Universidade Federal de Santa Maria, direito achado no Rio, no Pará, direito achado no lixo, que é a discussão com os catadores, e dos estudantes nas suas organizações de assessoria jurídica, os famosos SAJUs, Serviços de Assessoria Jurídica Universitária, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, São Luís, todos virão, representantes das turmas especiais de assentados da reforma agrária. Então, é um grande evento que vai produzir o 10º volume e vai, vamos dizer assim, discutir o que foi a construção preparatória, esse passado e esse presente, e quais são os desafios e as emergências de futuro. Temos algumas emergências de futuro a discutir. A internacionalização dos direitos humanos, a questão do constitucionalismo achado na rua, que são diálogos com bases teórico-políticas em intercâmbio com aquilo que, a partir do nosso lugar de fala, o chão que a gente pisa, que é o chão da luta decolonial, da luta de emancipação das nossas comunidades egressas do colonialismo econômico, né? Abre enquanto perspectivas desafiantes para fundamentar a agenda de lutas sociais de nosso tempo, com esse caráter emancipatório, do direito como emancipação, do direito como liberdade, né? Então, o futuro é demarcar, vamos dizer, balizas para novas pesquisas que trabalhem, por exemplo, o tema do direito achado na rua como constitucionalismo achado na rua. Professor, para a gente finalizar, eu queria que você analisasse duas questões dentro desse contexto do direito achado na rua com a questão política que a gente vive atualmente. Se a gente está falando de futuro, a gente tem que analisar politicamente o que o nosso país está vivendo. Uma questão é a questão do controle do corpo, né? Que é um debate que se faz, né? Em relação a uma série de vertentes, mas sobretudo do que a gente está vendo da questão da violência. Certo. E o outro é o próprio momento político que a gente vive de praticamente estado de exceção, praticamente essa destruição do Estado Democrático de Direito e a possibilidade de a gente caminhar assim, a passos largos para um autoritarismo. Eu queria que você avaliasse isso. Vou fazê-lo em termos simples porque você, João, tem sido o editor de nossas colunas periódicas analisando esses temas, né? Então, algumas colunas como Nenhum Direito a Menos da Institucionalidade à Rua, por exemplo, no momento que a institucionalidade se fecha, a exceção se instala como forma de política, o jurídico se esconde no formalismo legal que, por exemplo, justifica o ato de exceção, o afastamento de uma presidência como se fosse
legítimo porque se seguiu o procedimento formal, né? Que gera o que a gente tem chamado, portanto, de golpe, e agora não é só mais a crítica que chama de golpe, os próprios autores do golpe chamam de golpe, né? Revelam, confessam, não é isso? E que a globalidade mais racional já encampa como tal, vendo que foi afastado um projeto de sociedade e uma direção política, porque a adesão ao neoliberalismo, que está expresso nos agentes que aqui se instalaram, incluindo o uso do institucional e a forma miliciana como sustenta suas posições, né? Você tem sido editor de alguns desses textos, nos quais a gente analisa isso, e, em parte, mostrando que a conjuntura lamentavelmente, de desconstitucionalização e de desdemocratização do país, com uma resultante dramática, que é a retirada de direitos, sobretudo dos trabalhadores, porque o fundo desse processo é a acumulação, e na acumulação o eixo neoliberal ou ultra-neoliberal dessa ação, que é coisificar tudo, mercadorizar tudo. Por isso que o ataque é a universidade, exatamente, o ataque à defensoria pública, onde você defende direitos, né? E essa sanha... O ataque ao Supremo. Isso, exato, onde você tem um mínimo de discussão sobre até onde se pode ir dentro da cultura de direitos que a gente construiu civilizatoriamente, né? Nesse processo, o corpo entra, porque o corpo, se de um lado você tem a exceção, que é um conceito autoritário da política e do direito, de outro você tem a biopolítica, que é a necropolítica, que é a forma pela qual o poder se instala sobre o corpo das pessoas, alcançando os corpos rebeldes, né? E fazendo isso num uso astucioso, malicioso, daquilo que é a moralidade, por exemplo, recuperando alguns rescaldos da nossa cultura hierárquica, que é o racismo, que é o sexismo, que é o classismo, né? Que estão presentes na nossa história econômica, política, jurídica e social, né? Então, o momento é esse. E nesse processo se sacrifica no interesse da acumulação os direitos, as liberdades, a civilização. Né? Então, a conjuntura é essa, é resgatar, né, o que é possível de consciência que se instala, por exemplo, na luta pela justiça, na luta pela democracia, na luta pelos direitos humanos. Então, felizmente, né, a gente tem reservas utópicas acumuladas. E a gente pode recuperar isso a partir dos modelos vivenciados nas nossas lutas históricas por liberdade, cidadania e direitos. Então, as lutas quilombolas, as lutas das mulheres, as lutas por liberdade de consciência, liberdade de imprensa, liberdade sindical, né? E, com isso, construir uma agenda de resistência, porque não permitir que os direitos sejam retirados. Os direitos não são quantidades, os direitos são relações. Quanto mais a gente se emancipa, que significa humanizar-se, por exemplo, o trabalhador que é escravo e é coisa, se humaniza como sujeito de direitos. A mulher, que é um ser de concupiscência na linha do sexismo que marca a diabolização da mulher, se luta pela sua subjetividade de titular de direitos. Então, emancipar-se é humanizar-se. E isso é um horizonte relacional, não é uma quantificação de um estoque legislativo que se deposita numa prateleira de normas, né? É uma luta por novas relações mais solidárias, mais horizontais, de maior reconhecimento. Os direitos humanos, por exemplo, não são as declarações de direitos, não são os monumentos, não são sequer as ideias, são as lutas concretas por reconhecimento da dignidade material do humano. E as declarações surgiram depois dessas lutas, né?
Eu escrevi até essas um artigo. declarações que são referência, como a da independência americana, como a da... são referência da luta. Da luta. Mas elas, o que nos mede a capacidade digna de legitimação do que a gente realiza na luta é a reivindicação da dignidade. Não é? Então, essa é a conjuntura. Eu até escrevi um artigo chamado Estado Democrático da Direita, para dizer que a direita até promete e realiza algumas condições democráticas, no limite do que a vulnerabiliza enquanto seu interesse de acumulação. Quando ela chega nesse limite, ela chuta a legalidade e ela dá o golpe. E é verdade. E ela dá o golpe. E abre espaço para o fascismo. Exatamente. E isso não é uma novidade, porque, por exemplo, quando você examina aquilo que aconteceu na França no século XIX, com Luiz Bonaparte, isso, né? O 18 Brumário, você vê já que nós estamos falando de Marx, todo o manual de uso do processo de golpe. O de Lombarro, o ministro da Justiça, dizendo que a legalidade sufocava. A legalidade dele. A legalidade dele. E tem gente dizendo agora que a democracia impede o desenvolvimento. Exato. Então, ou seja, o que é farsa e o que é tragédia. Nossa tarefa é não nos deixarmos engodar, cair no engodo dessa forma artificiosa, maliciosa, né, que está presente em tudo que vem desse processo de exceção, redução da maioridade, criminalização do protesto, redução do direito, retirada da poupança popular na Previdência, transferida para a ganância financeira e dos bancos, né? Despublicização das políticas. Quer dizer, tudo isso está na base de uma agenda de acumulação, cujo horizonte de referência e de destino é os fundos internacionais, os paraísos fiscais, uma monopolização cuja fonte a gente nem sabe, e os demais são os pica-paus, os milicianos, os gendarmes, os capatazes desse processo. Os capitães do mato. Os capitães de mato desse processo. Exatamente. Se apropriando da máquina do Estado, se apropriando do processo legislativo, se apropriando da mediação judicial, mas, felizmente, incapazes de se apropriar da iniciativa social, da capacidade popular de se organizar e de se aglutinar para as suas lutas de resistência e de continuidade democrática. Quer dizer, é o que a gente chama, enquanto programa, de procurar ainda o direito achado na rua. Eles estão se apropriando das reservas cambiais, mas eles não vão se apropriar das reservas utópicas. Não vão se representar. E a utopia não é um delírio, a utopia é o acumulado dessa consciência crítica de que nós temos projeto social, projeto histórico, né? E que nos momentos de crise a gente... Tradição de luta. Exatamente, exatamente. Professor, muito bom. Se pudéssemos ficar aqui até o dia inteiro conversando, porque é um tema apaixonante, o direito achado na rua, e sempre é muito bom, é uma aula entrevistar o senhor. Eu até propus que nas nossas comissões de organização dos 30 anos lhe convidassem para integrar os grupos que vão discutir o tema da comunicação. Prazer. Né? E mobilizar outros colegas também, exatamente, né? Até porque eu acho que os colegas de comunicação, que muitos deles cumpriram um papel importante nesse retrocesso civilizatório, precisam tomar um pouco mais de consciência das situações que o país vive. Mas assim, você sabe, né? Aquilo que é a virtualidade dessa complexidade, dessa condição pós-moderna, né? Não há mais segredos. E nada fica oculto permanentemente. Sempre alguém testemunhou, filmou,
capturou, né, alguém escondendo A gente lixo sabe que sobre o vocês tapete. fizeram no verbo Exatamente, passado. alguém escondendo lixo debaixo do tapete. É interessante isso, professor, só para encerrar aqui, que a história, você contar a história, né? A história, como você tinha aí 40, 50, né? Hoje a história você já tem ela contada amanhã. Isso. O Ítalo Calvino escreveu um livro que são as conferências dele em Norton, lá nos Estados Unidos, em Harvard. 6 propostas para o próximo milênio. Né? Um deles é a velocidade. Uma das discussões é a velocidade. Mas a outra é a consistência. Tá? Então, a gente tem que contrapor a consistência e a velocidade. Né? E esse seu programa, essa sua agenda editorial, ela trabalha com a velocidade, porque a conjuntura é pródiga, né? Desafiante. Né? Tudo é agora relevante do ponto de vista da agenda, né? Mas a consistência. A gente não pode ficar no opinativo, a gente tem que ter a autorreflexividade e a gente tem que afirmar a nossa condição de lealdade. Né? Nós não nos manifestamos para nos exibirmos, mas para sermos leais à nossa sociedade, ao nosso povo. Coerente com a gente mesmo. Exatamente. Exatamente. É. Pessoal, belo trabalho que você faz, viu, João? Opa! Belo trabalho que você faz. O trabalho que vocês fazem é que, principalmente o senhor, que nos inspira muito, viu, professor, nessa nossa jornada aí de... E aí a generosidade e a percepção, né, de significado, de relevância política, de meios como Muvuca, como Sapiquá, né, que são novidades boas, né, e sinais de alento para enfrentar a exceção e a necropolítica. Exatamente. É interessante notar, né, já que a gente está falando aqui, sem prolongar muito, mas a gente está falando do direito achado na rua e a gente está falando do Muvuca e do Sapiquá, lembrando que o Muvuca ele foi criado por um ex-líder estudantil, né, que é o José Marcondes, que, aliás, tem o apelido de Muvuca. E o Sapiquá, um outro ex-líder estudantil também, em gerações. Olha que interessante. Separadas. Um foi na década de 70 e 80 e outro já na década de 90 e os anos 2000. Então, são dois jornalistas que saíram do direito achado na rua, saíram da rua, saíram da luta política. Aí você vê o sentido do intergeracional e como a educação pelo movimento estudantil traduz essa ideia do intergeracional e uma perspectiva de que Paulo Freire era muito atento, a de que essa disposição ajusta a ideia de consciência possível com a consciência real. A consciência real é aquela que você mede eventualmente, é possível aquela que acumula essas reservas. E elas eclodem aí, né, nos momentos de crise. Né? Que bom. Só para registrar que o diretor da Sapiquá é o Jurandir Antônio Francisco, que foi dirigente, foi um lutador na década final da década de 70 e 80 na UFG, lá em Goiás. Muito bem. Tá bom, gente. Olha, essa é a última parte da nossa série de entrevistas aqui com o professor José Geraldo, a gente lembrando a comemoração dos 30 anos do Grupo de Estudos de Direito Achado na Rua. Se você chegou até aqui, assistiu, procura assistir os outros 2 programas que a gente trata da questão da história do Grupo de Estudos e da sua contemporaneidade, né, o espaço presente aí tá? E a gente vai voltar em outros programas falando sobre direito achado na rua e também em outras oportunidades conversando com o professor José Então, Geraldo. só para uma memória, há um evento no Facebook, 30 anos do direito achado na rua, Sim. o direito como liberdade. Há uma página, WordPress, o direito achado na rua, e há o blog do Direito Achado na Rua, que é www.odireitoachadonarrua.blogspot.com,
Então, os interessados podem ir ver, inclusive, as condições de participação nesse processo. Maravilha. Nós vamos deixar todas essas informações que o professor passou aqui no final, lá na descrição deste vídeo. Tá bom? Até mais, pessoal.